Só me responda uma coisa. Muitos pais perguntam. Esse é um espaço que nós vamos tirar dúvidas dos pais com relação à criação e educação de filhos. Vem com a gente. Pergunta é como lidar com criança tímida, né? Ou ajudar, ou como lidar com criança que sofre com timidez. Bom, vamos algumas considerações aqui, tá? Primeiro assim, timidez tem muita relação com a construção de confiança, né? Pessoas tímidas, crianças tímidas, isso tem muito a ver se ela confia ou não em relações, confia ou não em pessoas, né? Então, essa é uma primeira coisa a se pensar, né? Quando você tem um filho, uma filha, que você percebe que é muito introvertido, né? O menino, muito introvertida a menina, coisas como você pede para cumprimentar alguém e a criança se esconde atrás de você, né? Você pede para falar com alguém, para se aproximar até de uma criança e ela tem dificuldade, precisa pensar assim, a primeira coisa, essa criança ela tem alguma questão que envolve a confiança, né? Porque ela não está construindo confiança de forma adequada, né? Mas precisa entender também assim, timidez faz parte da construção da personalidade de uma pessoa, né? De uma criança. Então assim, há pessoas que são tímidas, né? Que nascem tímidas. Eu estava lendo recentemente que existem estudos de genética mesmo dizendo que há pessoas que sempre serão tímidas, né? Então a timidez não é necessariamente um defeito. A timidez ela pode ser algo que a criança usa, né? Uma pessoa adulta mesmo usa como uma forma de se relacionar. Então ela é mais precavida, ela não conversa com todo mundo, ela demora mais para confiar nas pessoas, né? Então não necessariamente quando a gente fala de uma criança tímida, nós estamos falando do defeito de uma criança. Por isso que é importante, você que é pai e mãe, não rotular o seu filho de jeito nenhum. Não fica falando para essa criança que é tímida demais, tem que fazer alguma coisa, que tem que levar em algum lugar para poder curar essa timidez. Porque a tendência é, quanto mais você rotula nesta área ou em outra área qualquer a criança, mais ela vai ter dificuldade de vencer aquilo que ela está enfrentando ali, né? Falando em enfrentar, a gente precisa pensar assim, uma criança tímida, ela pode preferir ser tímida, né? Ou seja, aquilo é um pouco indiferente para ela. Ela se sente bem assim, ela não vê problemas nisso. Mas uma coisa que eu chamo a atenção, pode ser que essa criança não queira ser tímida, que a timidez seja de fato uma limitação para ela. E quando é assim, você que é pai e mãe precisa olhar para essa criança com um olhar de compaixão, porque ela está enfrentando uma luta e ela precisa de ajuda. Sabe, aquela criança que ela fica olhando outras crianças brincando, às vezes no ambiente ali da casa, né, quando tem alguém visitando, ou de repente ela está em algum lugar, na igreja, na escola, e você percebe que ela fica olhando como que com vontade de participar daquilo, mas ela não consegue. Então, assim, precisa observar a criança, porque essa criança ela pode estar lutando com isso, ela não quer ser assim, mas ela não consegue. Então é uma luta para ela. É nesta hora que pai e mãe acabam entrando como aliados, né? Para poder ajudar essa criança a vencer essa timidez. Uma pergunta a ser feita é: o quanto a timidez da criança está relacionada aos seus pais? Porque assim, às vezes você pai, você mãe, você também é assim. É o seu temperamento. E esse temperamento, ele foi passado para a criança. Precisa pensar assim, que essa criança,
ela está sendo criada num ambiente onde há poucas conversas, há poucas relações, ou relações pouco significativas. E se é assim, evidentemente, essa criança está aprendendo a ser tímida, né? Porque neste ambiente da casa, né, a atmosfera é uma atmosfera mais contida, né? Não são pessoas que conversam tanto, né? E não tem tanto relacionamento significativo assim. É que existem pessoas tímidas, pessoas mais contidas na sua forma de se comunicar ou de se relacionar. Existem pessoas mais atiradas, né? Mais extrovertidas. Agora, quando a gente fala isso, nós estamos falando de tipos diferentes de pessoas, ou no caso aqui de crianças. Mas nós não estamos falando que uma criança mais atirada, ela é melhor do que uma criança tímida e vice-versa. Não, nós estamos falando de pessoas diferentes, crianças diferentes, estilos diferentes de lidar com a vida, lidar com relações, lidar com pessoas. Então, é importante que você, pai, você, mãe, entenda isso, né? Porque pode ser que você tenha 2 filhos, por exemplo, e um filho é mais tímido, o outro é mais atirado. Então, esse não é melhor que aquele, mas são pessoas diferentes e precisamos aprender a lidar de forma diferente com essas 2 pessoas. Bom, então, pensando assim em soluções, dicas práticas, o que fazer? A primeira dica tem a ver com algo que eu já falei aqui, mas assim, observe se ela realmente tem dificuldade em se comunicar, se está faltando essa habilidade nela de se relacionar, ou se é algo assim que ela gosta de ser assim, ela prefere ser assim. Isso não a incomoda. Incomoda se realmente alguém ficar forçando ela a ser daquela forma. Porque talvez você precisa respeitar a criança e entender que ela é assim, ela é mais contida. Muitas vezes pessoas assim, quando elas crescem na idade adulta, elas vão ser mais reflexivas, vão ser mais estudiosas, vão ser pessoas, às vezes, muito bem-sucedidas na profissão que elas têm. E ela não está totalmente formada, então agora é uma manifestação da personalidade dela que vai lá no futuro ser bom para ela, inclusive, né? Vai fazer bem para a vida dela. Mas agora requer o pai e a mãe uma certa sensibilidade para perceber o que exatamente está acontecendo com essa criança, né? Ela tem uma falta de habilidade e precisa desenvolver, precisa estimular, ou se é algo assim que eu preciso aprender a lidar com ela, conviver com ela e ajudá-la a explorar o melhor que ela tem. Porque lá na fase adulta, até isso que ela é hoje será importante para ela na sua formação final, vamos dizer assim, em tempos futuros. Uma segunda dica que eu acho importante é você conversar com a criança. Não desista dela, porque às vezes a criança ela espera que você lute um pouco por ela. Então, assim, lute um pouco por seu filho, por sua filha, converse, separe um tempo especial, talvez tenha que sair daquele ambiente da casa. Por ela ser tímida, às vezes assim, ela não se sente muita vontade conversando perto de outras pessoas, então requer uma conversa mais privativa, mas é uma maneira dela dar pequenos passos, dela ir se desenvolvendo, ganhando confiança. Talvez você vai ser a pessoa com quem ela mais converse, mas ela pegando confiança com você, ela vai desenvolvendo essa habilidade também com outras pessoas. Então, converse, não desista de conversar com ela. Uma terceira dica é: cuide das necessidades emocionais dela. Ou seja, observa bem o teu filho, observa bem a sua filha. O que ela quer comunicar com isso? Quando ela se cala, quando ela se trava, quando ela não diz nada. O que ela está querendo comunicar? Porque algumas situações muito específicas, o que ela quer comunicar é: eu não confio nessa pessoa e você não deveria confiar também. Então, assim, observa, não fica só rotulando a criança como: essa criança é muito tímida, ela não conversa com ninguém, ela não confia em ninguém. Mas observe, o que ela quer comunicar com isso? Às vezes ela quer comunicar uma outra necessidade que não tem nada a ver com a timidez. Ela quer comunicar que você não dá tempo para ela,
Ela quer comunicar com isso que ela está insatisfeita, infeliz na casa, que ela não se sente aceita na casa. Então, observa isso, né? Olha para a criança, tenta fazer uma leitura, não só ela fechada, tímida, mas o que, que ela está expressando com isso? E o que, que você pode, então, ler e tentar ajudar essa criança na necessidade real que ela tem, que às vezes vai para além da timidez. Uma quarta dica é: ensine e estimule o seu filho, a sua filha, com uma certa delicadeza, fazendo uma espécie de treinamento com ela, né? Então, assim, se a hora que ela chega na igreja, você vê que ela está muito tímida, se ela, qualquer ambiente fora de casa, você percebe que ela se trava, né, se tranca, é importante que você faça pequenos treinamentos com ela, em casa mesmo, né? Às vezes, simulando situações, ou antecipando situações. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo de igreja aqui. A gente vai na igreja hoje, então hoje nós vamos passar na porta, a gente vai cumprimentar o pastor, tá? Aí você diz para ela assim, ó, então o papai é o pastor, então o papai vai estar na porta lá. Como é que você vai cumprimentar o pastor? E faz ela fazer aquilo, né? E aí, claro, talvez a primeira vez na igreja ela não vai acertar, ela vai ficar escondida atrás de você, ela não vai estender a mão, você vai ficar envergonhado, mas tem que dizer assim, fala pro pastor, pastor, eu tô treinando ela, né? Aí chega em casa, avalia, não vai dar bronca, mas avalia, fala assim, o que aconteceu? O que você sentiu na hora, né? Mas essa é uma forma de treinar a criança. Várias situações, você pode fazer alguns pequenos treinamentos e ela pode então estar vencendo pouco a pouco essa timidez. Uma quinta dica rapidinha, não compare esse filho, essa filha com ninguém, nem com o irmão, com ninguém, tá? Você não gosta de ser comparado, eu não gosto e a criança também não gosta. Então não compare, não fica falando assim, tá vendo seu irmão, olha lá, ele faz tudo o que tem que fazer, ele é super simpático. Não faça isso, né? Não compare porque a criança não gosta. E uma sexta e última dica é: tenha calma. Entenda que mudanças significativas levam tempo. Se você quer ajudar o seu filho, a sua filha a se transformar, a ter uma mudança significativa na sua vida, isso vai levar tempo. Então, tenha calma. Ela está tentando acertar e o que ela mais precisa é sentir que o pai e a mãe estão do lado dela, caminhando com ela. E ela se sente segura porque vocês estão a ajudando nessa construção social, né? Para que ela possa vivenciar melhor a vida adulta depois, né? Mas tenha muita calma, não se apresse, avalie os progressos, vibra com ela, festeja com ela nos pequenos progressos, porque a tendência nossa hoje, no nosso mundo atual, é ter muita pressa com tudo. Não se apresse. Formar uma pessoa leva anos, décadas. E entenda assim, eu estou fazendo investimento na vida do meu filho que vai valer a pena. Quem me ouve há muito tempo sabe que eu repito isso com uma certa frequência, que aqueles filhos que nos dão mais trabalho são filhos que requerem maior atenção. Então é de fundamental importância que se você acha, né, que esta criança ela não está prejudicando você, no caso, ela está prejudicando ela mesma, no crescimento, desenvolvimento dela, nas relações sociais dela, por conta da sua timidez, você precisa entender assim, essa criança precisa de um pouco mais de investimento, né? Porque talvez a tendência seja você olhar, você se dedicar, você conversar, você dar atenção para aquele filho mais atirado, mais espontâneo, que conversa com maior facilidade. E você deixar de lado essa criança que é mais quieta, mais na dela, né? Então, isso acaba sendo um erro dos pais, né? Porque a tendência dos pais é sempre irem por um caminho mais fácil. O que está mais difícil eu deixo de lado, né? Eu me desespero, dizendo não sei mais o que fazer.
Evidentemente, tudo aquilo que a gente fala aqui não é exaustivo, né? Tem muitas outras coisas, mas para que seja algo rápido, conciso, fica aqui essas dicas para você. Ame seus filhos, tá? Eles precisam disso. Abração.